Então vamos lá. Feche os seus olhos. Repouse as mãos sobre as pernas. Faça mudra que está habituado com as mãos. Alongue a sua coluna vertebral de forma suave. Sempre respeitando o seu corpo, respeitando as curvaturas naturais da sua coluna, o quadril sobre a almofada, lhe dá essa base triangular quando você cruza as pernas na postura de meditação. A energia do prana que absorvemos nessa primeira parte da prática se concentra nos órgãos vitais: coração, pulmões, cérebro. E neste primeiro momento de autoconexão, você se imagina separado do corpo e da mente. É apenas um exercício de abstração. Não estamos separados, mas para que a gente possa entender que não somos o corpo nem a mente, somos a consciência que observa. Como se estivéssemos no topo de uma montanha observando o vale lá embaixo. A consciência vê de um patamar mais elevado. A distância que a visão da consciência alcança é muito maior do que aquela que os olhos físicos podem perceber, por exemplo. Respira fundo. No yoga, preferencialmente você inspira e exala pelas narinas e aos poucos tenta implementar esta respiração no seu dia a dia. Você notará que essa respiração acalma o seu sistema nervoso. Você faz também a respiração abdominal diafragmática, chamada Raja Pranayama. Você vai inspirar, expandindo a barriga como um balão que enche. Depois que a barriga expande, continue inspirando e sinta o seu tórax se expandir. Continue inspirando mais um pouco e sinta o peito também expandir-se. Depois, exale como uma onda que desce, mantendo a coluna alongada, mas esvaziando a barriga como um balão que vai murchando pouco a pouco. Eliminando todo o ar residual dos pulmões, você abre espaço para o novo, para o ar oxigenado e para a energia do prana que vem das estrelas distantes, vitalizar cada célula do seu corpo, inundar suas células com uma alegria que irradia amor. E você exala o ar oxigenado, o prana, e um sentimento de gratidão ao universo por poder estar recebendo a maior dádiva, o maior presente que você poderia obter: o ar, o prana, através da respiração. Você simplesmente recebe a energia da vida de forma gratuita, não precisa pagar para respirar.
num mundo que se perde cada vez mais no materialismo exacerbado, no consumismo, você começa a notar ao praticar yoga que o milagre da vida está nos detalhes, nas coisas que passam desapercebidas, mas nós notamos e nos sentimos gratos. Então inspira e exala como se recebesse a maior dádiva, o maior presente da energia criativa chamada Deus. Inspira, expande, exala, esvazia. Mentalize um ponto de luz entre as sobrancelhas. A representação psíquica da luz da consciência. A tua versão expandida de ser. O teu eu verdadeiro, a tua essência. Esse é o seu momento. Mentalize a luz como se um grande portal se abrisse. E você recebe as emanações fluídicas que vêm do espaço, do cosmos. Observa sem julgar. Expande o seu campo vibratório e envolve o teu ser com uma energia amorosa, de acolhimento. Esse é o seu momento. Respire. E agora se concentre no som da tâmpora. E vamos entoar os mantras Om e Shanti. Essa invocação leva nossas intenções, projeta os nossos sonhos, e nos traz certeza. Ao ouvir o sino, você inspira expandindo. Ao exalar, o ar passa pelas cordas vocais, você emana o som, vai fechando a boca e continua vibrando na frequência sonora do mantra e concentra na vibração, todo o seu corpo vibra quando você emite esses sons. Vamos entoar 3 vezes o mantra Om e 3 vezes o mantra Shanti. O mantra Om, a representação da frequência da energia criativa do universo, o primeiro som. O mantra Shanti, a representação sonora do estado de paz, harmonia absoluta, ausência de sofrimento, que é o objetivo do yoga. Inspira.
Fique em silêncio, apenas observando. Os sons se propagam ao infinito, levando as suas intenções mais puras. Por alguns instantes, contemplamos o silêncio. É no silêncio que tudo se manifesta. É o campo criativo. Que se abre para todas as experiências que vamos viver. Depois que o yoga chega na nossa vida, vivenciamos tudo de forma mais consciente. Nos sentimos inteiros, completos. E não quebrados, sentindo que falta alguma coisa. Estamos prontos para viver uma experiência completa. Que é viver com estado de presença. Então vamos descer da almofada, estenda suas pernas e deixa essa energia fluir para os membros inferiores, mexe os dedos dos pés, movimenta os tornozelos, faça movimentos de rotação com os pés, como uma grande represa que abre suas comportas, a energia do prana desce para as pernas. De leve batidinhas com as panturrilhas no chão, ajudando a soltar, estimulando a circulação do sangue. Enquanto isso, alongue as costas, as mãos escoradas no chão lá atrás dão sustentação, abra o peito, respira. Mentalize jatos de luz dourada. Numa representação simbólica de energia que traz vida. Trabalhe com as mentalizações, as visualizações terapêuticas, que são ensinamentos do Hatha Yoga, que trabalha com símbolos, com visualizações, cores, numa tentativa de descrever em palavras algo que é indescritível. O poder da imaginação, o poder de contemplar a energia em frequências que a gente não consegue captar, o olho humano não percebe, mas a gente, através do canal intuitivo, é capaz de abrir esse campo. Onde você consegue ver as cores da aura, a movimentação energética do prana no seu corpo, a assimilação desse prana pelos principais chakras, os centros de força espalhados pelo seu corpo. Estenda a sua perna esquerda e traga a direita flexionada, ó, e movimenta assim, ó,
Tenta alongar a coluna, soltar o pé. E a mão faz movimentos. É diferente porque o pé está relaxado. Então você movimenta. O pé, o braço também está movimentando. Agora, ó, deixa esse pé no chão aqui do lado, ó. E usa a tua mão esquerda para segurar na lateral do joelho e leva a mão direita lá atrás, alonga a coluna, inspirando. Ao exalar, leve o queixo em direção ao ombro direito lá atrás, com suavidade, sem forçar. Inspira, expande, exala, esvazia. Você não força. Sempre entra na postura de forma suave, sem dar a sua máxima. Aos poucos você vai sentindo o seu corpo, percebendo as fibras musculares ganhando flexibilidade, e aí você avança conforme lhe faz bem. O principal é sentir a sua respiração profunda, expandida, movimentando o abdômen, expandindo ao inspirar e recolhendo ao esvaziar, ao exalar. Agora você volta, entrelaça os dedos atrás da coxa direita e faça esse movimento aqui, ó. E mentaliza muita luz dourada no seu joelho, no tornozelo, mas principalmente no joelho. Inspira, expande, exala, esvazia. Inspira, estica e exala, flexiona. Mentalize um líquido morninho, dourado, sendo derramado nas articulações do seu joelho. Muito bem. Agora estenda essa perna, ó. E traz o joelho esquerdo, flexiona e deixa, repousa a lateral da canela na coxa direita. E com a mão direita você movimenta o seu pé esquerdo. Respira, alonga a coluna, faça movimentos para um lado e para o outro. É um movimento assim, ó. Não é totalmente autônomo, né? Mas a mão gira o pé para um lado e para o outro. E você tenta diminuir a resistência, o controle do movimento do pé. Inspira a luz dourada, exala a luz dourada. Agora deixa a planta do pé do lado externo da perna direita estendida e segura com a mão direita o joelho esquerdo, alonga bem a coluna, inspire, leve a mão esquerda lá atrás e ao exalar gira um pouquinho o teu queixo em direção ao ombro e siga a sua respiração completa. Mentalize luz dourada, aquecendo o teu corpo. Inspira, expande, exala, esvazia. Concentra na respiração profunda.
Agora você volta, entrelaça os dedos atrás, ó, da coxa esquerda, ó. Inspira, estende. Exala, flexiona. Mentaliza um líquido morninho, dourado, sendo derramado na articulação do joelho. Alonga a coluna, apoiando o quadril sobre os isquios. Sempre ativando a musculatura abdominal, lombar, que ajuda a sustentar as costas. Durante o dia, procura sempre trazer essa ativação do abdômen para dentro, mais ou menos para dentro, para você alongar as costas e fortalecer a musculatura que sustenta a coluna vertebral. Pronto. Agora relaxa. Ó, flexiona os joelhos, deixa uns 2 palmos de distância, segura na canela e abre o peito, alonga a lombar, o meio das costas, o pescoço. Exala, murcha bem a barriga, inspira e expande. Como uma onda que sobe, ao inspirar você dilata abdômen, depois tórax, por último peito. Exala e esvazia. Ao inspirar nessa respiração abdominal diafragmática, expandindo o abdômen, você introjeta quase que 60% de ar nos pulmões, o tórax 30% e o peito 10%. Então você verifica que a respiração encurtada, aquela de peito, não é suficiente para nutrir o corpo de oxigênio. Você precisa utilizar a respiração abdominal diafragmática. Exale como uma onda que desce, esvaziando o abdômen, murchando a barriga, mantendo as costas estendidas. Quando você exala, o que se movimenta não são os ombros, é apenas o abdômen. Agora vai lá na frente, ó. Traz o calcanhar um pouquinho só mais para trás. E alonga a coluna, inclinando o tronco para frente, e abaixe os joelhos, relaxando as articulações coxo-femorais. Para que sua prática tenha consistência, você precisa se familiarizar, praticar bastante os asanas, com constância, com frequência. Não adianta você fazer uma prática. Se você faz poucas práticas, 1, 2 na semana, não adianta você mudar, fazer muito asana diferente, porque você precisa adquirir uma consistência, ir abrindo o seu corpo, quadril, alongando coluna. Então, os asanas ditos mais simples são os que fazem mais efeito. Então agora a gente traz os calcanhares em direção ao quadril. Até onde você acha confortável, segure na ponta dos pés, deixe que suas pernas desçam sob o efeito da gravidade. Alongue a coluna. E apenas observe sua respiração profunda. Raja Pranayama. Raja é completo, Prana, energia cósmica vital. Yama, expansão, ação. Respire de forma consciente. Ao longo do dia você chega a fazer 24, 25 mil respirações. Talvez este seja o único momento durante a prática de yoga, durante o seu sadhana, em que você respira de forma consciente. E aí você percebe que tudo que você vai fazer durante o dia é depois de uma respiração.
Então, a ação mais importante que você tem para fazer no seu dia é respirar. Tudo vem depois. Agora movimente os joelhos para cima e para baixo, como o bater de asas de uma borboleta. Está executando assim Bahadrasana, ou chamado também de Baddha Konasana. Cada asana trabalha numa região específica do corpo, tanto física quanto energética, alimentando órgãos, glândulas endócrinas, regulando os seus hormônios, consequentemente, trazendo paz para o seu estado emocional, a regulação emocional. Você traz foco e concentração quando observa o corpo e a mente. Inspira jatos de luz, exala jatos de luz. Inspira e exala o tempo todo, expandindo, esvaziando. Agora você para esses movimentos, estende um pouco as pernas, mexe os pés para frente e para trás. Agora eleva os joelhos, passa as mãos aqui atrás da coxa, e aí você vai estendendo a coluna e alongando, inclinando o tronco para frente, desliza as mãos com os joelhos no alto, segura na ponta dos pés e tenta estender a coluna. E agora você observa a expansão da musculatura abdominal, expandindo-se contra suas coxas ao inspirar, recolhendo ao exalar. Aí você usa essa alavanca da mão nos pés para espreguiçar sua coluna. Olhos fechados durante quase a totalidade da prática. O olhar volta-se para dentro. Menos informações chegam ao cérebro. Então você percebe melhor a sua respiração, a paisagem interna, seu estado psicofísico. Ao fazer a sua prática, você deixa de lado todas as expectativas, não espere nada. Apenas observe como a consciência que testemunha sem necessidade de julgar, sem qualquer juízo de valor. Alongue bem as costas. Experimente abaixar um pouco os joelhos, se isso for bom para você. Se isso não vai atrapalhar a respiração nem o alongamento das costas. No Hatha Yoga, permanecemos um tempo maior em cada postura, justamente para preparar o corpo para a meditação, trabalhando foco e concentração. Agora você sai da postura, escora os braços lá atrás, afasta bem as pernas, e abre o peito, espreguiça. Exala com um grande suspiro, mais uma vez.
Abra um pouquinho mais as pernas, deixa os joelhos um pouquinho flexionados e empurra o solo atrás e traz as costas na vertical, abra a planta dos pés. E apenas fique nessa postura observando. Ombros abaixados, peito aberto, cotovelos flexionados, mãos empurram o chão como uma alavanca que ajuda a escorar as costas. No ângulo vertical, na direção vertical, tentando sempre um ângulo fechado entre as costas e as pernas, alongando a coluna, abrindo o quadril. Exala, murcha bem a barriga, inspira e expande. Agora traga as mãos e tenta segurar nas canelas. Inclina um pouquinho o tronco para frente. Não força, não exceda este alongamento para não machucar a musculatura atrás das coxas. Você não força, você não passa do limite de conforto, ativando a musculatura com paciência. A ciência da paz. Se quiser, pode segurar na ponta do pé, elevando um pouco os seus joelhos, tentando abrir o peito, alongar a coluna, tentando girar o quadril para frente. Agora, desfaz, segura atrás dos joelhos e sobe, para não forçar, não force. Agora a gente vai ficar na postura de 4 apoios e você vai colocar uma almofadinha embaixo dos joelhos ou cobertor para protegê-los do piso duro. Colocar as mãos à frente da linha dos ombros, bem à frente da linha dos ombros, flexionar um pouquinho os seus cotovelos, deixar o dorso dos pés no chão. Ao exalar, você encolhe a barriga, arredondando as costas para o céu, empurrando o chão com as mãos, recolhendo o quadril, como um gato espreguiçando, esvazia o ar. Inspira, expande a barriga, abre o peito, projeta o topo da cabeça e o quadril para cima, cuidado para não espremer a cervical. Inspira, exala, encolhe. E vai fazendo esse movimento dinâmico conforme a sua respiração. Marjariyasana. Você está fazendo uma postura dinâmica. Concentre nesse movimento de báscula da coluna vertebral. Cuidado para não forçar a cervical. Faça mais uma vez para cada lado. Agora você vai lá atrás, afasta bem os joelhos, tira os joelhos da almofada, desce o quadril, estende os braços à frente, leva a testa no chão, alonga as costas, na postura da criança. Acolha qualquer desconforto que sentir, sempre tentando abrandar, ajustar a postura para dissolver as tensões, a rigidez do corpo. E aos poucos você vai desmanchando esses nós, dissolvendo essas couraças musculares.
Tudo aquilo que você vive, que você sente, fica impresso no seu corpo. E aí você vai dissolvendo lá das profundezas essas tensões acumuladas, as preocupações, aquela necessidade de controle. Então você entende que às vezes é preciso deixar ir, soltar. Toda resistência gera atrito. Inspire expandindo, exale esvaziando. Tire a testa do chão. Traga os antebraços no chão, os cotovelos perto dos joelhos. Fique respirando na postura do Shashankasana. Relaxe um pouco o seu pescoço, faça algum movimento para ajudar a soltar para um lado e para o outro. Agora suba, ó, empurra o chão com as mãos, leva os calcanhares lá atrás, ó, alongue a coluna. Caminhe com as mãos para frente, ó, e vamos fazer a postura do cão olhando para baixo. Coloque a ponta dos pés no chão. Empurre o seu quadril para o céu. Estenda os braços e flexione os joelhos. Respire profundo. Associe essa força à energia que você absorve. Você sente um leve tremor nos braços. E agora desce, joelhos no chão. Traz o joelho esquerdo bem à frente, flexionado, e estende a perna direita lá atrás. Ó. Coloca as mãos no chão, abre bem, ó. E abre o peito, alonga a coluna. Na postura do Kapotasana. Postura do pombo. Alongando bem o lado esquerdo do glúteo. Trabalhando a abertura pélvica, o psoas, o músculo da alma. Respiração yogi completa, Raja Pranayama. Inspira, expande, absorvendo luz. Exala a luz, esvaziando. Desce o tronco e leva os antebraços no chão. Continua respirando. Lado esquerdo do tórax se acomoda sobre a parte interna da coxa esquerda, alongando ainda mais a lombar, o glúteo. Agora sobe, empurrando o chão, ponta do pé lá atrás, ó. E aí você troca. Traz agora o joelho direito
dorso do pé esquerdo no chão, estende a perna esquerda, abre um pouco os braços, alonga a coluna, abre o peito, respira. Dá tempo para o teu corpo entender qual a postura que está sendo desenhada. Tudo é energia, o corpo é como se fosse um reator. Cada postura que você faz, a energia circula de uma forma diferente. Como uma bobina que, ao variar a forma, cria um campo energético diferente, um campo elétrico diferente. Então você vai desenhando essas figuras com o seu corpo. E assim, partes distintas se beneficiam. Corpo físico, corpo energético. Agora desce, antebraços no chão, respira. A barriga, o tórax se expandindo contra a coxa faz com que uma força contrária, empurrando de volta a barriga para dentro, faz com que os seus órgãos internos sejam massageados, estimulando a circulação do sangue, do prana. E agora você vai subir, colocar as mãos no chão, ó. Ponta do pé lá atrás, ó. Aí você estica a perna, desce o quadril, coloca uma mão sobre a outra e a testa sobre as mãos e relaxa na postura do Makarasana, na postura do crocodilo. Respire profundo. Agora você vai levar as mãos atrás da linha dos ombros, ó, cotovelos para cima, dorso dos pés no chão, estique as pernas, inspira e tira a pelvis do chão, na postura completa da serpente, Bhujangasana. Depois você desfaz e passa suas pernas para frente. E agora espreguiça o seu corpo. Estica no chão, ó. Leva os braços lá atrás. Espreguice, alongue.
Agora afaste um pouquinho as pernas, deixe a ponta dos pés tombar naturalmente para os lados. Afaste um pouquinho os braços do corpo, palmas das mãos para cima. Se você quiser, pode colocar um travesseirinho, uma almofada atrás da cabeça. Feche os seus olhos e relaxe. Vamos para o Yoga Nidra. Sua respiração profunda. Por alguns instantes, busque uma certa imobilidade do seu corpo. Inspire, expandindo, exale, esvaziando. Ao exalar, solte completamente todo o seu corpo no chão. Inspira, expande, exale, esvazia. Concentre-se na sua respiração profunda, relaxando o seu corpo completamente, soltando o seu corpo no chão. Solte, relaxe todo o corpo, todo o corpo, todo o corpo. Mentalize uma luz dourada aquecendo o seu corpo, envolvendo o seu corpo. Imagine partículas de prana dourado caindo do céu sobre o seu corpo. Como se fosse uma chuva fina de uma purpurina bem fininha, dourada. Sua pele vai absorvendo essa energia, nutrindo células, órgãos. Aos poucos, sem pressa,
iremos preparar o retorno do relaxamento. Sinta a sua respiração. Vá tomando consciência do espaço onde você está, ouvindo melhor os sons. E vá mexendo os dedos dos pés, bem lento. Vá mexendo os dedos das suas mãos também. Vá fazendo pequenos movimentos com o corpo, espreguice. Alongue-se, faça os movimentos que o seu corpo pedir. Flexione os joelhos, traga-os sobre o abdômen. Respira. E no seu tempo, sem pressa, nós vamos deitar de lado e erguer o corpo. Prepare a sua almofadinha. Traga consciência para o seu corpo físico, a sua coluna vertebral, alongue sem esforço excessivo. Você pode fazer a mudra que está acostumado, ou colocar a ponta do indicador na raiz do polegar, as mãos sobre os joelhos, fechar os seus olhos. Concentrar na sua respiração profunda. Observe como o seu corpo respira. Você não se prende a nenhum pensamento. Você se torna a testemunha passiva. Como se você fosse a consciência e a consciência fosse o céu. E seus pensamentos são as nuvens que passam. Você não tenta parar as nuvens, apenas observa e deixa que elas sigam seu fluxo natural. Inspira e expanda. Exale e esvazie.
Inspira, expande, exala, esvazia. Durante toda a prática, preparamos o corpo para a meditação. Yoga é meditação. Inspira profundo. Mentalize um ponto de luz dourado entre as sobrancelhas. Concentre-se no som. Traga as palmas das mãos unidas na frente do peito em Anjali Mudra. E as impressões que ficam nesse instante é que tudo aquilo que se opõe dentro de nós diminui de distância, estamos mais equilibrados. E vamos encerrar o nosso sadhana buscando sempre trazer paz, harmonia aos nossos pensamentos, palavras e ações. Deixar que as impressões desta prática permaneçam por vários dias, fazendo efeito, nos acalmando, nos regulando, nos convidando a observar mais e a respirar com profundidade e estado de presença. Vamos entoar os mantras Om e Shanti, invocando esse estado de presença. Inspira. Reverenciamos a nossa consciência. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Nos saudamos. Namastê. Muito bom. Gratidão. Namastê. Me diga, esta aula te ajudou a encontrar equilíbrio hoje? Espero que sim. E se você sente no coração
o desejo de apoiar a manutenção deste canal, te convido a fazer parte desta corrente de sustentabilidade. Qualquer contribuição voluntária é muito bem-vinda e nos ajuda a continuar gravando novos conteúdos, novas aulas com qualidade. É muito simples, você pode contribuir via Pix. É só escanear o QR Code aqui ao lado ou acessar as informações na descrição desse vídeo. O yoga é uma jornada de união e troca, e acreditamos que o acesso a essa filosofia milenar ajuda muito para que mais pessoas encontrem saúde, paz mental e bem-estar.